Nós estamos de volta com Impressões. A secretária de Saúde do Estado da Paraíba, Cláudia Veras, é a nossa entrevistada no programa de hoje. E vamos falar agora sobre um problema que, infelizmente, muito grave na Paraíba, que deixou e tem deixado ainda várias vítimas, que é a questão da microcefalia. Como é que estão os números e a ação, enquanto política pública, para combater esses efeitos do Aedes aegypti? Olha, realmente essa foi uma situação, esse eu acho que é inclusive um exemplo clássico de como é que a gente não pode medir, por exemplo, as necessidades de saúde que aparecem, porque o Brasil, ele tem dimensões muito grandes, então a gente, ao mesmo tempo em que temos um perfil de mortalidade no Brasil todo, que é mais ou menos semelhante ao que acontece nos países desenvolvidos, significa que mais da metade das pessoas morrem de problemas crônicos, doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares matam mais da metade da população, mais da metade dos óbitos são por esta causa. Entretanto, o Brasil, com suas diferenças, também convive, por exemplo, Cláudia, com situações como essas, que são as infecções pelas arboviroses. Então, a gente teve esse período, entre, acho que setembro de 2015 e 2016, foi muito difícil, porque na Paraíba apareceram muitos casos de microcefalia e, posteriormente, esses casos começaram a ser associados com a infecção pelo Zika vírus. E recentemente, Cláudia, a gente teve uma apresentação aqui, acho que 2 semanas atrás, uma apresentação na Paraíba, aqui em João Pessoa, da pesquisadora, da principal investigadora do CDC dos Estados Unidos, que investigou através de um estudo de caso controle, que é um tipo de desenho de estudo epidemiológico que identificou e comprovou a associação entre a infecção do Zika vírus com os casos de microcefalia, Então, nestes casos foram investigados 53 municípios. O estudo foi conduzido, investigando os casos de microcefalia em 53 dos municípios paraibanos, e nestes 22 municípios, os casos foram bem evidenciados e não houve, Cláudia, eu acho que isso é importante que a população identifique, logicamente que já existe, digamos assim, uma expectativa de que esta microcefalia, que é uma anomalia congênita, ou seja, o bebê já nasce com aquele problema, de que ele já exista, em alguns, tanto para cada 100 mil nascimentos, a gente tem aí uma expectativa de que tenham 5 casos de microcefalia. Durante o período da epidemia, a gente teve um aumento dessa incidência para quase 6 casos, Seria esperado que a gente tivesse entre 2 e 5, e durante o período da epidemia foi identificada uma incidência de 5,9 para cada 100 mil bebês que nasceram vivos. Existem bebês que têm microcefalia por outras razões, mas neste estudo que foi conduzido pelo CDC, juntamente com o governo federal, o Ministério da Saúde e o governo da Paraíba, Secretaria da Saúde, ficou evidenciado que nestes casos a única associação foi realmente com a infecção da mãe, especialmente no primeiro trimestre da gestação, pelo Zika vírus. Então foram testadas outras associações, eu não sei se você ouviu falar, que algumas pessoas disseram, pode ser porque é infestação por pesticidas, consumo de algumas substâncias, mas não houve nenhuma outra evidência. Logicamente, a responsabilidade é do Aedes mesmo.
O que ficou evidente, logicamente, como eu ia falar, né, a perspectiva é que esse estudo, inclusive, tem uma continuidade do estudo, na verdade, agora mais para os bebês e como é que vai ser a repercussão dessa microcefalia para os bebês. Vamos fazer, logicamente, uma reunião e convocar reuniões por regiões no estado e convocar os secretários municipais, de maneira que a gente possa, né, juntamente com o pessoal do CDC e do Ministério da Saúde, apresentar os resultados dessa pesquisa. Mas o que ficou evidente foi isso, e eu acho que esse é um dos desafios, porque ao mesmo tempo em que a gente convive com problemas de saúde, que são os problemas mais prevalentes nos países desenvolvidos, como as doenças cardiovasculares, a gente também convive com infecções por arboviroses, e aí agora a gente tem, por exemplo, tem alguns casos de febre amarela no Brasil. Não estamos numa área endêmica, até porque são casos de febre amarela silvestre. Então, assim, a gente está atento e a recomendação, por exemplo, especialmente para as pessoas que viajam, nas áreas. Foram identificados casos no estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo. Não temos, assim, então, nenhuma indicação, apenas o alerta, e a Secretaria de Estado da Saúde está dialogando com todos os gestores e mantendo as informações. Os serviços de referência, para caso tenha alguma pessoa que tenha viajado para alguma área endêmica e apresentem sintomas, né, como febre alta súbita, como dores e febre alta, náuseas e outros sintomas assim, que são inespecíficos, que poderiam, a gente chama de inespecífico quando o sintoma pode aparecer para outras doenças também, mas se associar com viagens para as áreas que tiveram esses problemas. Os serviços de referência aqui na Paraíba são os 2 hospitais universitários de Campina Grande e de João Pessoa e o Hospital Clementino Fraga aqui em João Pessoa. Só para ficar bem claro para a população, não adianta correr para os postos de saúde porque não há uma ação assim para vacinação ostensiva, né? Não há. A indicação, inclusive, é a mesma que já existe hoje. A vacina contra a febre amarela, ela só deve ser feita para pessoas que viajarão para as áreas ou para outros países que requeram o certificado de comprovação da vacina, ou para as áreas consideradas endêmicas, que não é o caso do nosso estado. Cláudia, nós já estamos caminhando para o fim do Impressões. Eu queria passar alguns tópicos que eu acho que são importantes para a gente conseguir dar vencimento a mais assuntos. Por exemplo, o serviço de dispensação de medicamentos excepcionais, como é que está e por que de vez em quando surgem problemas, falta determinado medicamento? Faltam determinados medicamentos porque a gente tem aí a gente tem várias questões, mas eu diria que a gente também tem algumas questões de abastecimento. Tem alguns medicamentos que são de distribuição ou de uma distribuidora exclusiva ou de um laboratório exclusivo, e tem alguns problemas aí, esses são os problemas relacionados à gestão. Mas a gente pede, inclusive, para qualquer pessoa que tenha qualquer problema, que acesse os nossos serviços, né, tanto o SEDMEX como o Núcleo de Assistência Farmacêutica, na Secretaria da Saúde, e a gente terá, a gente precisa ter, né, todo zelo e atenção para a comunicação com essas pessoas. Hospital Metropolitano de Santa Rita, qual é a previsão e como é que estão as obras? As obras estão bem adiantadas, Cláudia, mas o Hospital Metropolitano de Santa Rita, ele vai ser um equipamento muito importante para Paraíba e para toda a região metropolitana, mas ele também é um equipamento que a gente, né, que foi construído com parceria com outros recursos, e a gente precisa dialogar, né, com o governo federal no sentido de garantir o custeio, que é o funcionamento do hospital. Então a gente está, ao mesmo tempo que as obras estão sendo encaminhadas, a gente também está paralelamente buscando diálogo com o governo federal para identificar como é que vai ser essa parte do financiamento, que esse é o mais difícil, porque toda vez que você imagine, né, mesmo que um hospital seja muito caro para ser construído, ele é pelo menos 20 vezes mais caro para ser mantido. Mas há uma previsão de quando se entrega ou não é possível fazer essa? Não, nesse momento a gente está com a expectativa de que tenha o andamento das obras até o final do ano.
Tudo bem, então. Uma outra questão é sobre o atendimento oncológico. E uma outra questão que eu também queria deixar para que você trouxesse explicações é em relação ao acolhimento aos novos gestores. Nós estamos começando o ano, tem vários prefeitos, vice-prefeitos que estão assumindo, e como é que é a política para o tratamento com esses novos gestores para sintonizar as ações? A Secretaria tem um papel importante no assessoramento aos novos gestores e além de fazer assim, cotidianamente existe esse espaço, né? Mas a gente sempre faremos também um fórum especificamente de acolhimento aos novos gestores. Então haverá um evento onde serão discutidos especialmente alguns temas que eu acho que são os temas mais importantes, por exemplo, como a governança na saúde, como o financiamento e a utilização dos recursos do SUS e os órgãos de controle externo. Em relação ao serviço oncológico, Patos tem essa previsão também de oferecer esse serviço e minimizar aí o transtorno aos pacientes que têm, além da doença, que arcar com esse deslocamento muitas vezes é penoso até para os pacientes. É verdade, Patos digamos assim, está tendo aí o processo de finalização da construção de uma unidade, não é um hospital de oncologia, é uma unidade de atendimento, né, que faz tratamento de uma parte na oncologia, não faz, por exemplo, radioterapia, faz só a parte de quimioterapia para algumas especialidades que na oncologia são consideradas as especialidades mais básicas. Mas a gente terá também, isso será pauta de discussão com o ministro da Saúde sobre o financiamento desse serviço. Para concluir essa nossa conversa, Cláudia, qual é a marca que você espera deixar quando concluir seu trabalho na pasta da saúde aqui da Paraíba? Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu espero deixar uma marca, sobretudo, que possa, digamos assim, demonstrar o meu compromisso com a saúde pública, que é desde a minha trajetória, né, da formação, da pós-graduação e da minha trajetória profissional. E acho que o diálogo entre os gestores, entre os entes públicos, né, todos eles, por exemplo, eu quero manter, Cláudia, um bom diálogo, por exemplo, com todos os municípios, com o Ministério da Saúde. Independente do partido. Independente do partido, porque eu acho até que quando o governador dá esta pasta para uma pessoa que vem dessa formação da saúde pública, como eu venho, eu acho que ele espera isso também. Muito bem, muito obrigada pela nossa conversa, pelas informações aqui em Impressões. Foi um prazer estar aqui. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui, mas voltamos na próxima edição com uma nova entrevista aqui na TV Assembleia. Até lá!